Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica de livro com adaptação dos textos, de alguns dos textos de William Shakespeare para contos. Eu vou contar um pouco sobre a forma como se popularizaram as peças de Shakespeare pelo mundo e quem foram os responsáveis por isso. Hoje, portanto, eu vou falar de Contos de Shakespeare, de Charles e Mary Lamb, tradução de Mário Quintana, é a que eu indico especificamente, e inclusive se você ficar até o final você vai ter uma dica de box sensacional para você ter acesso a uma boa parte das obras do Shakespeare. Então vamos para o vídeo para você não perder essas dicas. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está no canal Tergiverso, onde sempre tem um vídeo novo aqui com uma dica de leitura imperdível para você nunca ficar sem algo realmente interessante para ler. Fora os tantos livros que você já deve ter lá acumulados na estante para você ler, né? Também tem os que eu trago aqui no canal para que você acumule ainda mais, porque como leitores somos também acumuladores, apaixonados por livros, não é mesmo? Então já se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e vamos falar um pouco hoje sobre Contos de Shakespeare. Basicamente esse é um livro que traz cerca de 20 contos que traduzem em narrativa, portanto, os textos dramáticos de Shakespeare. Basicamente, Charles e Mary Lamb, lá no início do século XIX, eles resolveram adaptar as histórias do Shakespeare. Eles pegaram os textos dramáticos, portanto os textos ali com formato para encenação, para teatralização das histórias, e se utilizaram da trama e também da linguagem. Eles tiveram, eu vou falar já sobre isso, eles tiveram um cuidado específico com a linguagem e resolveram recontar essas histórias em texto corrido, em prosa, E naturalmente o objetivo deles é adaptar para aquele leitor que não está acostumado, não está atento ao texto teatral, porque é um texto com um formato bem específico, é extremamente lúdico também, mas é um formato muito específico, então nem todo leitor está habituado a esse formato. De modo que o texto em prosa, o conto normalmente, ele é um texto que vai facilitar também a compreensão, a leitura e, é claro, a caracterização desses ambientes e dessas personagens. Até porque o texto teatral, o texto dramático, geralmente traz a caracterização para apoiar o trabalho do ator, do diretor de teatro, enfim, dessas pessoas que estão envolvidas com a criação teatral especificamente. Então o trabalho que os irmãos Charles e Mary fizeram lá em 1807, mais ou menos, foi trazer a riqueza da linguagem do Shakespeare. Claro que muito é perdido até por conta da estrutura com que as peças eram escritas, isso é inegável, mas eles tiveram um cuidado enorme em usar os termos, em usar as caracterizações específicas que o Shakespeare trazia nas suas peças. Por isso que os elementos contidos nas obras do Shakespeare são de fato muito fáceis de reconhecer nos contos, de modo que você não tem uma adaptação que foge da realidade do que o Shakespeare expressou. Não, de modo algum. Eles são bem específicos e cuidadosos com isso até. E tem um outro fator importante que vocês devem perceber. Esses irmãos foram responsáveis por popularizar, fora até da Europa, por exemplo, os contos, as histórias de William Shakespeare. Porque justamente pelo que eu acabei de falar, pelo fato de o texto teatral, o texto dramático não ser tão acessível, não ser tão facilmente consumido pelas pessoas, o conto, pelo contrário, é um gênero muito mais popular, é um gênero muito mais amplo, um gênero que você pode, por exemplo, utilizar para contar a história para crianças, um gênero que você pode, por exemplo, utilizar em sala de aula com mais facilidade, entre outros fatores mais. Mas principalmente é um gênero que é mais lido, é mais consumido como um todo. Então, o papel deles foi basicamente fazer o Shakespeare se tornar essa âncora da cultura ocidental de alguma forma, essa referência que muitos possuem a partir da literatura inglesa, que é o William Shakespeare, a obra em si do William Shakespeare. Muito disso que nós conhecemos foi popularizado, foi divulgado
pelos irmãos Charles e Mary Lamb, porque as peças, por mais ricas e incríveis que sejam, elas de fato são mais difíceis de ser acessadas e compreendidas por todos, ao passo que os contos são muito mais fáceis e muito mais simples. Então nesse livro vocês vão encontrar desde Hamlet, Macbeth, a Megera Domada, enfim, vocês vão encontrar uma série de peças, não todas, adaptadas para conto, e sempre mantendo essa riqueza, mantendo essa beleza, desde questões místicas até questões mais específicas, mais sérias, mais dramáticas trazidas ali nas peças. Eles colocam isso e vocês vão perceber que é bem interessante a ambientação que eles trazem, a forma de descrição que eles fazem é muito legal e é muito fácil de compreender. E é claro, a tradução que eu indico para vocês é justamente do Mário Quintana, eu vou deixar o link aqui na descrição, e que ela é publicada pela editora Globo, né, pela Globo Livros. Então vocês vão encontrar essa riqueza, essa totalidade, e cá para nós uma edição muito bonita, ilustrada até. O início de cada capítulo vem com uma ilustração bem interessante, a edição em si é muito bonita, com a capa vermelha e tudo mais, e é perceptível que se você não conhece a obra do Shakespeare e quer entrar nela, acessar essa obra de uma forma bem legal, Contos de Shakespeare é a minha dica. E a minha dica que eu deixei agora para o finalzinho, se você quiser naturalmente ver os contos, você vai procurar Contos de Shakespeare. Mas se você quiser encontrar as peças especificamente, sem uma adaptação, mas traduzidas, a minha dica é o box Grandes Obras de Shakespeare. Eu não vou trazer uma resenha completa aqui, porque de fato ele é muito recente, eu comprei muito recentemente e não vou poder parar para analisá-lo todo aqui com vocês, mas já digo de antemão que ele foi traduzido pela Bárbara Heliodora, que inclusive escreveu uma espécie de prefácio, uma análise para cada peça contida nessa obra, nesse box. Então, são 3 volumes, numa edição belíssima, trazendo realmente algumas comédias, tragédias e peças históricas do Shakespeare, de modo que não se trata de um box todas as obras ou obra completa do Shakespeare, não, é um box com as peças mais marcantes, com as grandes obras de William Shakespeare, traduzidos especificamente, apenas, pela maior especialista em William Shakespeare no Brasil. Ela já é falecida, a Bárbara Heliodora, mas ela tem inclusive uma obra com uma riqueza crítica enorme e ela tem total autoridade, portanto, para traduzir as obras do Shakespeare sem deixar passar a riqueza original das obras. Então, vale a pena você conhecer tanto Grandes Obras, que é um box sensacional, quanto também Contos de Shakespeare. Inclusive, já vou deixar a dica para vocês se inscreverem e não perderem nenhum vídeo, porque mais pra frente eu vou trazer aqui um vídeo só com dicas de leituras para você que quer conhecer mais o William Shakespeare. E eu tenho vários livros da Bárbara Heliodora, por exemplo, para indicar, e você vai encontrar outros deles aqui na descrição, juntamente com Contos de Shakespeare e o box Grandes Obras para você comprar na Amazon. Então, se você quer conhecer mais sobre o maior nome da literatura inglesa, clica nos links aqui embaixo para você conhecer um pouco mais dessas obras. Inclusive, se você quiser mais vídeos sobre Shakespeare aqui no canal, deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouco sobre isso e me conta também sua experiência, né? O que você achou do livro Contos de Shakespeare, se você gostou, qual foi a sua experiência especificamente com essa leitura, para a gente trocar uma ideia e também para você deixar uma dica para quem está assistindo ficar sabendo ainda mais na hora de comprar, na hora de parar para ler, o que vai esperar lá. Até porque aqui é só a minha opinião sendo falada, mas a sua opinião também conta e você pode deixar ela aqui nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal para não perder os vídeos futuros que eu vou trazer. Se você gostou desse vídeo sobre Contos de Shakespeare, acho que você vai gostar de algum desses vídeos que estão aparecendo aqui ou da playlist que eu tenho especificamente com contos, crônicas e ensaios. Eu vou esperar você em um desses vídeos que estão aparecendo aqui para a gente continuar falando sobre livros, hein? Então, não perde essas dicas e até lá!